Plateia cheia e um professor Marcelo Rebelo de Sousa a plenos pulmões na defesa de uma economia portuguesa a precisar, com urgência, de novos incentivos. Muitas as perguntas cáusticas e contundentes, apontando a ação do Governo como negativa na resolução dos problemas. O senhor, eventualmente, um dia chegar a Presidente da República deste país, vai continuar a falar tão abertamente com o povo e tão vastas vezes. O cara, a mesma é mais cedo, cai cedo, tal, como é, dorme, acorda, tal, fez isso, passará e tal. É prematuro estar isto, o país está de tal maneira e a Europa está de tal maneira e o mundo está de tal maneira que estar a fazer previsões para daqui a 3 anos é uma coisa realmente impossível. O que eu posso colocar a questão é noutros termos. Eu penso que um Presidente da República, para além do esforço que eu acho que o atual faz, para manter pontos entre a maioria e o PS, entre a maioria e a UGT, dentro da maioria, para chamar a atenção para uma série de questões que vão sendo tratadas, para estar atento às questões europeias, aliás, numa postura bastante crítica quanto à orientação dominante na Europa, mas tem feito isso tudo, sobretudo, de uma forma discreta, não visível, não ostensiva. Primeiro porque é o seu estilo e segundo porque acha que é assim que deve ser feito. Eu acho que, sem isto ser resolvido, lá teremos os problemas políticos todos, a Constituição, a Europa, tudo isso. Mas este é um problema de fundo e de facto. Porque o Sr. Professor tem com certeza que sabe, porque assista na vida pública portuguesa há muitos anos, é um instrumento para qualquer pessoa tratar de um assunto em Portugal. É um instrumento para qualquer pessoa tratar um problema da administração portuguesa. Nós somos uma administração que trata mal da receita e esbanja a despesa e ainda trata pior a despesa. Este é o problema concreto do país. E sem isto ser resolvido, não há crise que resista a isto. Por isso é que já andamos, desde a nacionalidade até agora, sempre em crises. E não será a altura de uma vez por todas resolvermos isso, professor. Não será a altura de uma vez por todas os governantes deste país entenderem de que em primeiro lugar está o país, está as pessoas, e pormos ordem na casa e tratarmos bem das e tratarmos de recebermos aquilo que temos direito e não gastarmos mal aquilo que temos e administrar o país convenientemente e tornar a vida mais fácil aos cidadãos. Eu não tenho medo de dizer isto, professor, porque sinto na pele. Ando cá todos os dias e sei o que resisto. O que tenho que fazer para isto. E reparem, a minha casa, tenho 17 anos de vida pública, eu sou Presidente da Câmara Municipal de Castelo Branco há 16 anos, já fui noutra Câmara há 15 anos e sempre administrei as câmaras onde andei, sempre pagando pontualmente a toda a gente, não tenho dívidas, antes pelo contrário tenho superávit e tenho passado por essas crises sem dificuldade. Porquê? Porque organizamos bem a nossa casa. E com isso estamos ao serviço dos municípios, teremos um problema da frente, apesar de termos que tratar todos os dias, até na nossa própria casa, com os obstáculos que nos põem. Eu concordo totalmente. Ou não tivesse o nosso Presidente a experiência que tem. Eu modestamente fui autarca local, primeiro em Cascais, nos anos 70 e 80, depois em Lisboa e depois em Celurico de Castro. Portanto, um município médio alto, um município grande e o mais pobre município do país na altura era Celurico de Castro. Bom, e é isso mesmo, quer dizer, quem trabalha em autarquias e tenta resolver problemas concretos, não é propriamente despachar papéis, é ter as pessoas à porta de casa para pedir isto, eu quero aquilo, quero resolver este problema e tal, não é? Das escolas, até ao centro aos idosos, passando pelos problemas mais variados que se pode imaginar, não é? Vias de comunicação, isto e tal, mercado, sabe como é um tormento para lidar com as coisas. Bom, e portanto concordo com o que disse. Mas também isso é uma coisa impressionante, que é o lastro do passado. Nós fomos a primeira monarquia absoluta da Europa. Quer dizer, o primeiro Estado, primeiro somos dos Estados mais velhos da Europa. O que tem vantagens, dá uma grande sabedoria, mas, portanto, são mais de 8 séculos. E a nossa monarquia concentrou o poder mais cedo do que as monarquias absolutas do resto da Europa. E, em rigor, o salazarismo é uma monarquia absoluta fora da Europa. Mais do que um fascismo contemporâneo, é uma monarquia pré-liberal. E, portanto, quer dizer que chegou até ao final do século XX o traço da monarquia absoluta, isto é, o Estado mandava em tudo. Portanto, tudo dependia do Estado. O patronato dependia do Estado, os sindicatos dependiam do Estado, as escolas dependiam do Estado, as universidades dependiam do Estado, tudo dependia do Estado. E mesmo quando as pessoas se revoltavam contra isso,
Na primeira aflição, aí iam bater à porta do secretário de Estado e do ministro para ele darem subsídio. Dá subsídio à dependência para fazer isto e tal, era inato. Mesmo até os empresários mais independentes, havia uma aflição de dizer, pá, você tem que me ajudar, tem que ir à Caixa de Depósito, tem que ir àquilo, então tu não paras. Ora bom, mudar uma mentalidade de 8 séculos, que é o que é necessário fazer, e está visto que não foi fácil de fazer, é difícil. No ano em que entramos na Europa, houve dois factos. Além da entrada na Europa, abriu o primeiro hipermercado em Matosinhos da Sonai. Isto é relevante para depois compreender a pergunta que vou fazer. Deixaram-se enganar pelos alemães quando nos mandavam esse dinheiro para abater os barcos, para arrancar as oliveiras, para destruir a nossa indústria e gastaram o dinheiro mal gasto. E hoje, o Sr. Professor disse há bocado, temos campos de futebol a mais, temos alguns 10 campos de futebol a mais, temos 4 autoestradas de Lisboa para o Porto, e outras coisas mais que não vale a pena estar aqui a cansá-los. Mas esse é um dos problemas que tem a ver com a debilidade do poder político em Portugal. É que nós temos um Estado que é poderoso demais, está presente demais e gasta demais e cria problemas mais burocráticos, por um lado, mas depois temos que o poder político é fraco. É fraco no sentido de que esse poder político, mesmo quando criou grupos económicos, muitos grupos económicos são criados pelo poder político, fica presa nesses grandes grupos económicos. Isso aconteceu com o salazarismo. O salazarismo apadrinhou X famílias, não é? E X grupos financeiros. E não só, e grupos empresariais em geral. Mas depois isso foi um sarilho na fase crítica do próprio salazarismo e sobretudo na fase de Marcelo Caetano. Um verdadeiro sarilho. Esse tipo de ligações e de interdependências não são vantagens, tem depois grandes problemas. E em democracia voltou a haver um bocadinho isso. Voltou a haver isso. Com as reprivatizações. O Estado acabou por reprivatizar e por fazer escolhas. E dar certos grupos a determinado tipo de empresários. No final, Marcelo Rebelo de Sousa subscreveu as palavras de Joaquim Mourão, que apontam a burocracia como a grande causa de impedir o crescimento do país. Depois vamos explicar qual é o segredo. Eu não quero é que pergunto isto, porque passa-se a instalação de novas atividades económicas. As dificuldades são imensas, é um verdadeiro problema. Sem lugar, a administração pública central, progressivamente, vai a jovens. Quer emprego à saída, teve uma preocupação dos sítios. Não é um problema específico, quero estar em um problema da Polícia Interior Nacional. O que é que se podia passar neste tempo de crise económica financeira? Mas acho que há algumas estabilidades e das estruturas económicas. Porventura, as autarquias acabam por dar um contributo importante. E os núcleos empresariais vão resistindo. Em termos sociais, não tem aqui problemas. Porque nós temos uma rede de instituições de solidariedade social que nós financiamos. Eu sei. Que funciona muito bem. Funciona muito bem. Nós temos funciona muito bem. Funciona muito bem. E essa é a parte do país de que não falamos, mas que é uma parte fundamental e que em tempos de crise nós temos uma rede que funciona muito bem. É isso mesmo. Nós temos distribuído esta coisa das cantinas sociais, tem umas das cantinas sociais de nós distribuímos em casa. É mais eficiente e mais... Temos um acordo com as instituições de solidariedade social. Expõe menos as pessoas. As pessoas na pobreza envergonhada não vão às nós são confeccionados ou não podem, mesmo por razões de idade. Confeccionados nos refeitórios, nas cozinhas das instituições sociais, e acabam de ganhar carro não identificado. Exatamente. É muito impressionante. Eu, enfim, também estou ligado como voluntário a algumas instituições sociais e uma das coisas que me impressionava nos grandes centros urbanos, isso acontece, que eram pessoas que foram classe média, deixaram de ser, e que ou não iam envergonhados.